de jogo, desculpa te interromper, mas já te dou a palavra, para fazer certos movimentos. O time do Flamengo não tem nenhum padrão. Se ele já tem um padrão, um modelo já fixo, ele pode fazer isso, pegar o Marinho e botar lá. Só que ele não tem padrão nenhum. Quando ele pega o Marinho e bota lá, ele está completamente... Não, mas é isso que eu estou falando. Não, mas ele teve tempo. É isso que a gente está chegando. Ele não tem padrão para fazer os movimentos que ele quer fazer de botar o Marinho de ala. O Flamengo, o Guardiola pode fazer isso. O Guardiola tem um padrão de jogo lá estabelecido há muito tempo. Então, qualquer movimento que ele faça, os jogadores já têm entendimento. Quando ele pega o Marinho, como o Maestro falou, e bota na lateral, sendo que o Flamengo não tem nenhum tipo de padrão, o cara vai exercer uma função que ele não está preparado e o Felipe Luiz vai fazer corridas de 20, 30 metros, no qual não é a característica dele. Porque a ideia, obviamente que qualquer ideia... Pô, os caras estão lá para ter ideia. E cobra-se dos treinadores que eles tenham boas ideias para tentar entender o movimento. O momento de cada time, o que ele precisa contra cada adversário. Mas a minha questão do Flamengo é essa. Não estava bom com linha de 4, continua não estando bom com linha de 5. Acho que ele criou esse sistema de 3 zagueiros. Criou não, né? Para o Flamengo, para tentar ter algo que o Flamengo não tinha como ponto forte e ele gosta de ter nos seus times, que é atacar pelos lados com um pouco mais de profundidade, para soltar Ayrton Lucas, para tentar achar um ala pela direita que pudesse fazer isso. O Mateuzinho se machucou, infelizmente. Talvez fosse o jogador que ele fosse insistir ou dar mais chances ali. Tanto que ele vem escalando pontas como alas, muitas vezes, deixando claro que, além de defender em linha de 5, ele tem o objetivo de agredir pelo lado. Mas, de fato, ele ainda não encontrou jogadores adequados para as funções que ele quer. Se o elenco do Flamengo não tiver esses jogadores, a obrigação dele como treinador, para mim, é encontrar o melhor para o que ele tem. Não é eu quero agredir pelo lado, então eu vou colocar o Marinho como ala, vou colocar o Everton como ala. A questão dos 3 zagueiros que o Pedrinho está dizendo é o seguinte, ele pode jogar com linha de 5 sem ser, por exemplo, Pablo, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, que são os zagueiros. Ele pode colocar ali um volante, ele pode colocar ali um lateral, ele não precisa mexer nesse número de defensores. Porque eu não me lembro dele no Corinthians ter jogado com 3 zagueiros. Algumas vezes. E algumas vezes ele fazia o Fábio Santos virar o terceiro, como fez com o Felipe Luiz, e o Piton fechando como um lateral. Então acontece. Por que ele usou os 3 zagueiros do Flamengo? Porque constantemente nos jogos com a linha de 4 ele estava perdendo meio campo. Não é a questão dos 3, são os 5 no meio campo. Ele vai se juntar com os 2 alas e os 3 homens, né? Você pode ter um número 10 e os 2 cabeças de área hoje, que é o Thiago Maia e o Gerson, que vem jogando. Então ele queria, na minha cabeça, é o seguinte, eu quero não perder o meio campo, né? Porque vinha perdendo constantemente nesse duelo com os adversários, esse meio campo. Então ele coloca os 3 zagueiros. Só que... Não está dando. Não deu, não encaixou. Mas até quando vai insistir com isso? Essa é que é a pergunta. Mas aí será que é um exagero nosso, né? Querer que o resultado venha logo e que o desempenho apareça logo? Eu acho que não precisa... A questão que o Losetti abordou agora, ele no Corinthians, muitas vezes, ele fez saída de 3 segurando o Santos ou o Piton. Quando ele descia para marcar, era uma linha de 4. Porque ele estava fazendo a saída de 3 com um lateral. Então, um lateral, 2 zagueiros, descia o outro lateral. Ele Mas tinha uma linha o melhor rendimento que teve foi quando o Thiago Maia, que foi o primeiro tempo contra... Quando ele traz para uma linha de 5 aqui embaixo... Contra o Vasco, né, mano? Sim. Quando ele traz uma linha de 5 aqui embaixo, automaticamente ele está sacrificando alguém na frente para descer para uma linha de 4. Porque se ele tem 4-4, 2 sobram. É por isso que o Gabriel disse que não quer jogar. Exatamente. Quando ele faz uma linha de 5, o Gabriel, ele deixa de ser esses 2 que sobram aqui e vem fazer um ponto aqui. Porque aí ele vai ter que descer como extremo, fazer o corredor do lado direito o tempo inteiro. Vocês são muito polidos. Não. Vocês estão fazendo a análise correta. Isso é um elogio. Não, vocês são muito polidos, porque na cabeça do torcedor, o que se passa é muito simples. Isso não está dando certo. Até quando eu vou aguentar isso? Até quando você suporta um trabalho que não está dando certo? Em que nível eu faço pressão? Eu estou exagerando quando eu falo que esse treinador não dá mais na cabeça do torcedor? Mas quem é que vai fazer essa avaliação? Exatamente. De saber. Esse é o problema. Quem é que vai fazer a avaliação se o que a gente falou aqui durante 25 minutos, quem é que vai fazer essa avaliação se está certo ou se está errado? Esse é o problema, entendeu? A gente parte do princípio que o Maestro... Não tem ninguém no Flamengo para isso? Pelo menos até agora não, porque já... Lino, a gente chega numa conversa que ela é extremamente necessária. O Maestro tocou num ponto agora excepcional. A gente não pode acreditar que você faz uma troca que super aceitável para mim, super aceitável, tá? Desde que você saiba o que você está trazendo. Porque ali, para mim, o Flamengo mostrou que quer desempenho. Justo, eu sou um dos caras que mais cobro isso.
Pô, ganhamos Dorival, bababá, mas acho que não desempenhou o que o Flamengo pode desempenhar. Justo. Olhei para o mercado. Tem alguém que vai me entregar o que eu quero e o que esse elenco pode? Pô, não tem. Mantenho o Dorival. Tenho. Vou buscar. É o Vitor Pereira, que é um cara excelente, treinador excelente, não é esse o mérito. Só que ele não tem o perfil do jogo do Flamengo. Ponto. Aí parte do princípio. Quem faz avaliação diária para dar um feedback para o treinador e falar assim, cara, esse ajuste não tá legal, isso aqui você tá perdendo tempo. Marinho na esquerda, como foi com o Paulo Souza. Cara, o Everton na esquerda vai te entregar nota 6, aqui por dentro ele te entrega 8, 9. Tá perdendo tempo. São ajustes que você vai fazendo para o cara não ter que tomar a banda. E Lino, com todo respeito, mesmo não desempenhando, tomando uma banda agora, que jamais eu vou falar se tem que cair ou não, essa não é a minha função. Isso aí é a gestão esportiva do Flamengo que tem que definir. Mostra que não houve convicção no que você trouxe. Não houve convicção, porque se há convicção... Mas não é a primeira vez, né, Pedrinho? Porque se há convicção, Lino... É recorrente. Se há convicção, tem que ficar até o final do ano. Entendeu? Se há convicção, tem que permanecer. Nem conhecimento. Não houve convicção, nem conhecimento. O Flamengo é impulsivo. Ele vai para Mas os não é só o resultados. Flamengo, não. Mas via de regra isso tem acontecido com o Flamengo. Flamengo. Então o Cudê tem razão. Antes que estoure no meu eu acho que ele trabalho... não tem razão de expor. Antes que estoure no meu trabalho, eu vou deixar claro o que está acontecendo. Me prometeram um monte de coisa e não me entregaram. Vou te dar um exemplo. Eu passei por isso 12 dias no Corinthians. Eu sentei com o vice-presidente e o diretor de futebol. Você vai ter isso, você vai ter isso, você vai ter isso, você vai ter isso. Depois de uma semana, nada disso aconteceu. Eu falei, muito obrigado. Eu não vou conseguir dar, né, ao clube, ao time, o que vocês estão precisando. Né? Não fui para lugar nenhum, falei, muito obrigado, tchau, um abraço. Porque eu não podia, em hora nenhuma, naquele momento, entendeu? Com o elenco que tinha à disposição, e muitos desses meninos que estavam... O Jô foi um, o Anderson, o zagueiro, foi outro, o Fabinho foi outro. Todos esses caras seguiram carreira por um outro momento, não naquele momento. Então eu falei, não dá para mim. Entendeu? Tem limite. Foi o que o Cudê falou ontem à noite. Mas não tinha condição nenhuma. E vou continuar. Não é que eu tenha razão totalmente. O Corinthians não foi rebaixado no Campeonato Paulista porque o Grafite fez um gol no São Paulo, senão porque tudo isso, consequência... Então, quando eu pedi para ir embora, eu falei, é maluco, não sei o quê, amarelou. Depois que começaram a acontecer todos isso, a visão do Júnior era correta. Não é correta, é porque a vivência que a gente tem dentro do ambiente, a gente já sabe mais ou menos o que pode e o que não pode acontecer. Isso é fácil de você identificar, é fácil de você avaliar, entendeu? É por isso que eu acho que exagerou, não sei, porque ele já devia estar com uma série de promessas. Por exemplo, o Ademir, que foi vendido, perguntaram a ele? Ele disse que não perguntaram a ele. Será que o Ademir seria, nesse momento, um cara para poder... Foi pro Bahia, né? Dar alguma coisa... Sacha nominalmente... Ele lembrou do Sacha ontem. Quer dizer, isso pro treinador, o cara olha pro banco e diz que não tem... Mas ele tem Vargas e Hulk. O Hulk não jogou... De domingão, é hora final para Flamengo e Fluminense. Um Fla-Flu daqueles. O Flu turbinado com a vitória na Copa Libertadores. O Flamengo perdeu no Equador, mas tem a vantagem do primeiro jogo. E a gente acompanha detalhes aqui. Domingo é dia de decisão do Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense vão se encontrar pela 4ª vez consecutiva na final. Isso nunca tinha acontecido antes na história do estadual do Rio de Janeiro. 2020 e 2021, a taça ficou na Gávea. No ano passado, foi para as Laranjeiras. O rubro-negro até tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 2-0, mas esse status de favorito não convence tanto. Isso porque durante a semana o time de VP estreou com derrota por 2-1 contra o Alcas na Libertadores. Não dá para dizer que era reserva, mas o time escalado pelo treinador surpreendeu negativamente parte da torcida. Apenas Matheus França e Santos começaram jogando no Clássico e no Equador. Os outros atletas foram preservados para a final. O sistema de rodízio que o português tem adotado virou debate. A escalação para o duelo com o tricolor é um mistério. Aliás, com Vitor, a montagem do time é jogo a jogo. Contra o Alcas, o Fla voltou a apresentar problemas defensivos. Faltou criatividade.
o discurso de VP depois da derrota não caiu nada bem internamente. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controlo, de posse, de criar situações de gol. Em razão de suas decisões e pela falta de resultados, já que a equipe acumula fracassos nesta temporada, como os vices da Supercopa e Recopa e também o terceiro lugar no Mundial de Clubes, Vitor Pereira está pressionado no cargo. Conquistar o Campeonato Carioca virou obrigação. Para jogarmos num calendário como este, porque no domingo somos obrigados a ganhar o jogo. O 38º título amenizaria o clima nos bastidores, mas a comissão portuguesa sabe que precisa mesmo é de atuações convincentes. A semana do Fluminense foi muito mais empolgante do que a do rival. O tricolor iniciou a trajetória na Libertadores com boa vitória em cima do Sporting Cristal, 3-1. Com direito a 2 gols do artilheiro do Brasil, Germancano, que já balançou as redes 16 vezes no ano. O argentino foi destaque em jornais internacionais. Muito bem, o artilheiro. E além de artilheiro, é um jogador extremamente comprometido com as coisas que a gente solicita. E ele tem muito merecimento em cada gol que ele faz. Que além de ser um grande artilheiro, é um cara muito solidário com o time, que ajuda em todos os momentos que ele está dentro do campo. Vale lembrar que o tricolor perdeu por 2 ou mais gols de diferença em jogos de ida de confrontos mata-mata em outras 11 oportunidades. E só conseguiu reverter a desvantagem 2 vezes, 2001 e 2014, pela Copa do Brasil. Agora, Diniz, que apesar de ter sido expulso no primeiro jogo, treina a equipe durante a semana, conta também com uma estrela. Marcelo estreou na Liberta, participou da jogada de um dos gols e tem chance de começar entre os 11 diante do rubro-negro, já que Martinelli está fora com lesão na coxa e Alexander deve ser mantido no meio. Que a final seja um grande jogo e que tenha uma arbitragem justa e totalmente imparcial, do jeito que o futebol carioca merece, que uma grande final merece. Em caso de resultados iguais, não haverá vantagem para nenhum dos times. E o campeão será definido nos pênaltis. Todos os detalhes desse Fla-Flu decisivo você pode acompanhar domingo aqui na tela da Band, a partir das 5h15 da tarde. Título do Carioca não garante permanência de Vitor Pereira no Flamengo. Salve, salve nação rubro-negra. Estamos iniciando mais vídeo no canal, então já deixa seu like para não perder as últimas notícias do Mengão. O Flamengo teve um mau começo na Libertadores de 2023 ao perder por 2-1 para o Alcas do Equador na primeira rodada, deixando Vitor Pereira em situação delicada. Mesmo se o rubro-negro ganhar o Campeonato Carioca, o emprego do treinador português não está garantido. De acordo com a coluna do Fla, o desempenho da equipe na partida contra o Fla-Flu no domingo será crucial para decidir se Vitor Pereira permanecerá ou não como treinador do clube carioca, já que ele corre o risco de ser demitido mesmo se conquistar o título estadual. A escalação escolhida por Vitor Pereira para enfrentar o Alcas não agradou nos bastidores e o treinador português está novamente sob pressão, apesar de ter recebido um voto de confiança após a vitória no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Já deixa seu like, torcedor, para ficar bem informado. Muito obrigado. A fraca atuação da equipe e a escolha de um time reserva na estreia da principal competição das Américas resultaram em críticas ao trabalho de Pereira. Nos dias 7 e 8 de abril, Pereira conduzirá treinos para preparar o time rubro-negro para o jogo decisivos contra o rival no estadual. Essas sessões também serão utilizadas para determinar a escalação titular, já que o treinador afirmou que não tem um time fixo. Portanto, pode haver novidades na escalação para o Fla-Flu. O treinador tem a esperança de conquistar o título do Campeonato Carioca sobre o Fluminense para aliviar a pressão sobre seu trabalho. Além disso, ele quer que o time apresente um futebol convincente que possa agradar tanto a diretoria quanto os torcedores. Acompanhe todas as informações relevantes sobre o Mengão. Então deixa seu like, estamos comprometidos em fornecer o melhor conteúdo para você. Até o próximo